Bom, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite ao pessoal da organização, a Joel, Carlos, é um prazer estar aqui. E a gente vai abordar alguns assuntos aqui relacionados não diretamente com o mercado de lubrificantes. Primeiro, é um desafio ser o último a palestrar, né? A gente normalmente pega umas salas um pouco mais vazias, mas usualmente com uma audiência mais motivada e mais interessada a estar aqui até o final. Então, a gente vai um pouco por esse caminho. Como eu falei, a gente vai tentar abordar alguns pontos relacionados à regulamentação de emissões e combustíveis marítimos. Então, é um contraponto importante ao que o Alexandre nos apresentou antes sobre veículos elétricos, baterias, carros elétricos. A gente vai para o extremo oposto aqui, que é uma indústria extremamente conservadora, tradicional, e que está buscando de uma forma de conseguir não queimar óleo pesado, que é o que a gente queima hoje nos navios de marinha mercante. Então, eu vou primeiro mostrar um pouco a estrutura aqui do que a gente pensou para hoje. Primeiro eu vou aprender a mexer aqui no pointer. Aqui está. Peço desculpas pelos slides em inglês, mas isso tenho certeza que não é empecilho para ninguém. Aqui está aqui presente uma questão realmente de ser uma apresentação corporativa. Em resumo, como é que a gente vai abordar o tema aqui, explicando primeiro o que é ultranave e ultratank, quais mercados que a gente trabalha, onde a gente opera, qual que é essa famosa regulamentação de limitação de emissões a partir de 2020, o impacto na nossa frota, isso falando um pouco de frota própria e frota operada, quais são as opções a não queimar óleo pesado, existem algumas, desafios grandes, a mudança principalmente na frota já existente. Para novos navios, a questão, o leque se amplia um pouco mais, mas para a frota atual existente é um desafio grande de adaptação. Passando um pouco depois, a gente vai desbravar questões de disponibilidade de produto no Brasil, produto que cumpra com os níveis de enxofre que a indústria vai poder emitir, e algumas oportunidades de trading que a gente vê na região, principalmente óleo combustível pesado indo mais para o industrial e saindo do marítimo, onde ainda é permitido queimar esse tipo de óleo. E por último, a gente vai falar um pouco desses combustíveis alternativos que ainda são um pouco futuristas para a nossa indústria, como gás, metanol, etc., que já estão acontecendo em novas construções, mas que vão ter uma penetração mais lenta no mercado como um todo. Então, um pouco falando do grupo Ultramar, é um conglomerado industrial chileno. A gente atua em navegação, principalmente, primordialmente, navegação abordando aí todos os segmentos, desde petroleiros, passando por navios químicos, graneleiros, containers, navios de gás, inclusive transportando lubrificante para vários dos presentes e dos patrocinadores aqui pelas Américas. O segundo braço é um braço mais relacionado ao apoio portuário, reboque portuário, embarcações de apoio à plataforma. Uma terceira unidade, que essa é relacionada realmente a investimentos em terra, usualmente ligados ao marítimo de alguma forma, ou seja, a agência marítima, representação de algumas linhas aéreas, operações portuárias em importantes portos na América do Sul. E a quarta perna, que é a Ultraterra, que realmente não tem nada a ver com o nosso core business de navegação, que são investimentos que foram tomados em seu momento por outras razões. Isso inclui uma mina de carvão no sul do Chile e uma planta de produção de ácido sulfúrico no norte do mesmo país. Isso aqui é uma fotografia um pouco geral da nossa frota hoje. A frota está dividida entre frotas domésticas, que a gente chama, que atendem a países específicos, Argentina, Peru e Chile. Frotas regionais, que cumprem ou atendem certos clientes na região mais expandida de Américas como um todo. Isso vai de norte da América do Norte até a América do Sul. E uma frota global, que é basicamente a nossa operação de graneleiros e de navios de gás, que essa aí opera mundialmente, sem nenhuma restrição geográfica e com uma presença efetivamente global.
Isso aqui é um pouco a fotografia da nossa frota hoje de navios de 20 mil toneladas, navios químicos que a gente chama, que são os navios que atendem à indústria de lubrificantes, transporte de uma gama enorme de produtos, mas esses navios são que primordialmente atendem aos traders e produtores de lubrificante aqui na região América do Sul e Américas como um todo. Então, passando um pouco mais ao tópico central da apresentação de hoje, o que é a Marpol e o que está sendo proposto para daqui a 2 anos, 1 ano e meio, na verdade. A indústria naval marítima polui, como qualquer outra indústria, apesar de apresentar índices de emissões por tonelada de carga transportada extremamente baixos, quando comparado com o rodoviário, com outros meios. Ainda é uma indústria muito regulada. A gente caminha na direção de redução de emissões. Então, a organização o IMO desenvolveu uma entidade em 73 chamada Marpol, basicamente para eliminar poluição dos navios. Isso gradualmente vem evoluindo. Hoje já existem restrições em alguns países e áreas específicas. E a ideia é que a partir de 2020, 1º de janeiro de 2020, os navios estejam limitados a emitir no máximo, ou a consumir na máquina principal, óleo pesado que emita no máximo 0,5% de enxofre. Isso é um grande desafio. Esse produto não existe hoje em escala global, um óleo combustível que nos forneça 0,5% de enxofre. Existe em partes do mundo, então existe está aí o desafio de como se adaptar a isso. Por aí a gente continua nos próximos slides. Existe uma proteção, como eu mostrei nos primeiros slides, a gente opera frotas dedicadas a alguns países da América do Sul, e esses países pontualmente, nesses países a gente entende que pode haver alguma exceção, algum período mais longo de adaptação à indústria. Então, essa data limite de 1º de janeiro de 2020, no nosso entendimento, vai ser muito mais aplicada a trades globais do que a unidades, embarcações dedicadas a países específicos, principalmente América do Sul. Como controlar que tipo de combustível um navio está consumindo e quais são as penalidades a isso? É um grande ponto de interrogação. É fácil você mudar uma regulamentação, impor a queima de um combustível super limpo, mas quem vai controlar isso e quais vão ser as medidas punitivas a um descumprimento? Nosso estudo de caso mostra que, primeiro, é uma análise muito aleatória, alguns poucos navios são checados, são averiguados, mas, por outro lado, os seguradores dessas embarcações estão sugerindo que uma embarcação que consuma um combustível não adequado perde o direito ao seguro, porque passa a ser considerada unseaworthy, ou seja, você quebra uma cláusula básica de seguro, e isso aí é um susto suficiente para qualquer armador ou operador de navio para partir para o lado do cumprimento estrito da regulamentação. Então, a gente acha realmente que os armadores ou operadores que andem no board ou no viés de não cumprir, vão ser realmente pequenas empresas ou pequenos operadores de 1 ou 2 navios. Não é o nosso caso, não é o caso da grande maioria da indústria. Esse é o motivo. A gente no escritório tende a ter uma certa resistência à mudança. E por que vão controlar a indústria marítima e naval que já polui pouco? O fato é que a gente polui muito perto de portos, muito perto de zonas densamente populosas, povoadas, e a poluição como vocês estão vendo ali na foto, uma fumaça bem negra, bem desagradável de ser vista. Quem mora ou passou perto de porto sabe como é que é essa situação na vida real. Essa é um pouco a fotografia da nossa frota hoje como Grupo Ultra, e onde que está o problema. A gente opera no total 243 unidades, 243 embarcações, a grande maioria de carga seca, 130 a 160 navios. Tem uma banda de variação ali, porque a frota realmente é dinâmica, então
Em linhas gerais, a gente está falando por volta de 250 unidades, das quais 46 próprias. Alguém olhando esse slide pode pensar que a única preocupação é nas próprias, mas não é por aí. Quem opera 250 navios e é o operador efetivo, né, o controlador daquela embarcação, é o responsável por todas elas. Então, o descumprimento do nível de emissões nesses 243 nos afeta igualmente. A única diferença é que nos 46 próprios a gente pode fazer o dever de casa com o nosso próprio pessoal, e nos 250 ou nos 200 que compõem a frota total, a gente tem que trabalhar com os nossos parceiros, armadores parceiros que nos oferecem esses navios para trabalhar nas medidas mitigatórias dessas emissões. Nossa demanda hoje de bunkers, falando que, continuando o estudo de casos, falando somente do nosso grupo como grupo armador e proprietário, operador de navios, a gente compra anualmente 930 mil toneladas de combustível pesado e 120 mil toneladas de diesel, ou seja, mais de 1 milhão de toneladas ano compradas mundialmente. Principais portos onde a gente compra esse combustível: Singapura, Califórnia, Santos, Gibraltar e Roterdã, ou seja, é uma questão realmente global, não tem um porto pontual que vai resolver nosso problema. E hoje 89% do combustível que a gente compra não cumpre com a regulamentação de 2020. Ou seja, é um tremendo desafio. A gente está falando de 930 mil toneladas que vão ter que ser ajustadas de alguma forma para os níveis requeridos pela indústria daqui a 1 ano e meio. Passando um pouco as alternativas, como é que o armador pode se preparar para essa mudança e como a gente está se preparando? Uma das vias mais fáceis, teoricamente, é instalar scrubbers nos navios, que são equipamentos que reduzem a sua quantidade, o seu nível de emissão. São equipamentos usados na indústria há muitos anos, na indústria em terra, ou seja, eles diretamente lavam os seus gases de emissão, então eles reduzem a emissão de enxofre para a atmosfera e geram uma água residual que tem conteúdos mais altos de poluentes. O que está sendo estudado e já instalado em alguns navios é colocar esse sistema a bordo das embarcações que permitam. É uma solução mais fácil, simples, sim, mas não é tão simples quanto parece à primeira vista. Existem limitações de espaço dentro dos navios, limitação nos estaleiros, que podem instalar esse tipo de equipamento num período tão curto de tempo, e um custo pesado por trás disso, né? A frota mundial de navios mercantes hoje anda perto de 90 mil unidades, são 89.900 e poucos navios, dos quais somente 440, um percentual muito baixo, tem esse equipamento instalado. Então, é realmente marginal e, via de regras, as frotas que têm o scrubber instalado são frotas de navio de passageiros, que por motivos óbvios não podem emitir aquela fumaça preta no convés ali, transportando alguns milhares de pessoas. Houve uma mudança grande recentemente de todas as novas construções, um movimento grande de novas construções já sendo oferecidas com equipamento instalado. Rumores de mercado falam que 60% dos navios hoje sendo construídos na Coreia já vão ser entregues com scrubbers a bordo, ou seja, preparados e com equipamento instalado. Está aí um pouco a foto, um scrubber numa unidade industrial e a réplica do que está sendo feito nos navios, né? Tem que ser, obviamente, o navio é um espaço limitado, então o que está sendo feito é compactar um pouco aquele equipamento todo ali para ser instalado dentro de uma embarcação. Quais são os desafios disso? Porque seria uma adaptação muito simples à primeira vista. Primeiro grande desafio, esse equipamento custa entre 2 a 4 milhões e meio de dólares por unidade, por equipamento. Mais o tempo de navio parado, tempo de estaleiro, então existe um custo de capital grande por trás. Custo de manutenção ainda não está claro para a indústria qual é. É um pouco aprendendo com, curva de aprendizado à medida que os equipamentos sejam instalados, mas existe
um risco, uma estimativa de $50 mil ano, mas é uma coisa que não está muito mapeada, nem muito clara. Como eu comentei, essa água de lavagem a bordo de um navio é uma questão mais complexa, você às vezes pode descartar para o mar, outras vezes não, então você gera uma necessidade de capacidade cúbica ali para manter aquela água a bordo. Descarte para a terra é extremamente caro, então, para um navio não é uma solução tão simplesmente replicável como a da indústria. E por último, que vale a pena notar, a gente fez um estudo para 35 dos nossos navios próprios, e apenas um desses 35 tem espaço físico para a instalação do scrubber. Então, frota existente, seja a nossa, isso aqui é apenas um estudo de caso, mas seja de qualquer outro, o potencial de instalação de scrubbers é bem limitado. Aí um pouco a fotografia da alternativa seguinte, que é trocar o óleo pesado por óleo diesel na máquina principal. Essa sim é muito mais fácil de ser colocada em prática, porém extremamente custosa. A tonelada de diesel hoje, obviamente, é muito mais cara do que a tonelada de óleo pesado, e o mercado de armadores como um todo passa por um momento prolongado de crise. Você impor um combustível que é 30%, 40% mais caro vai certamente gerar algumas complicações financeiras aí a grande parte das empresas de navegação. Então, olhando um pouco essa alternativa de utilizar diesel ao invés de óleo pesado, usar diesel em comparação ao scrubber, ou seja, simplesmente virar a chave e começar a queimar diesel, com o gap de preço de hoje entre óleo pesado e destilados leves, é muito mais viável, faz muito mais sentido econômico a instalação do scrubber. Qualquer um que faça a conta de depreciação, de capex, quanto é para investir num equipamento desse tipo, iria por essa rota. Porém, como a gente já demonstrou antes, para os 90 mil navios existentes não é uma opção. A gente antevê que, de uma forma ou de outra, os armadores vão por esse caminho do diesel e vão tentar transferir esse custo adicional de combustível aos usuários finais do transporte. Primeiramente, a indústria, que seguramente vai repassar isso ao dia a dia de quem compra no mercado, na prateleira. De uma forma ou de outra, esse custo adicional vai chegar. A gente não vê como o mercado de navegação de armadores absorver um custo adicional de 30%, 40% de combustível. Então, primeira via vai ser uma consolidação entre os armadores maiores, engolindo, absorvendo alguns menores, e, no segundo momento, repassando esse custo adicional para os usuários do serviço, que, por sua vez, vão passar às pessoas físicas que são os consumidores, bom, todos nós aqui. Então, explicando um pouco, resumindo o porquê de não partir para scrubbers, investimento extremamente alto, só na nossa frota. O Grupo Ultra hoje é o maior armador privado na América Latina, mas existem armadores muito maiores do que a gente em outros países. Mas na nossa frota especificamente, a gente está falando de investimento de $500 milhões para adaptação de todos os navios em 1 ano e meio. Acho que poucas empresas de navegação estão em posição de absorver esse tipo de investimento no momento. Estaleiros sem estrutura para trabalhar na instalação disso então, num período tão curto de tempo. Então, a gente vê que realmente a solução vai vir do lado da oferta, ou seja, sendo ou suprimento, fornecimento de combustível pesado que cumpra com limite de 0,5%, ou uma migração quase que completa ao óleo diesel. E como eu comentei, obviamente, para novas construções, novos desenhos de navio com mais espaço em casa de máquinas, os scrubbers vão ser a solução mais lógica e mais eficiente e barata. E a gente já está vendo isso nos navios maiores. Passando um pouco para o tópico, o que vai acontecer com esse óleo, né? Vai ter muito óleo pesado aqui sendo sem uso pela indústria marítima, que é um grande consumidor de óleo pesado. Vai impor um grande desafio às refinarias de onde colocar, e dos traders, onde colocar esse óleo a que preço. Existem algumas estimativas de como vai estar a indústria daqui a 1 ano e meio, mas, em linhas gerais, o que a gente captou no mercado, 87 a 90 milhões de toneladas ano de óleo pesado vão ter que buscar novas casas, que não sejam realmente a indústria marítima.
Esse óleo vai ter que ser colocado no setor industrial, sejam plantas termoelétricas, seja via de blending com destilados mais leves que permitam que ele alcance 0,5%. E tem alguns grandes estudos já sendo feitos, por exemplo, Rússia deixando de consumir gás natural em parte das termoelétricas dela e usando todo o excedente de óleo combustível, que certamente vai ser oferecido a um preço bem baixo. É um volume bem grande de oferta no mercado sem destino óbvio, então alguns países estão já olhando onde eles podem colocar esse óleo. A gente fez um pequeno estudo de caso sobre Américas aqui, que é mais o nosso dia a dia, mais o nosso quintal de casa. Alguns países, México, Venezuela, claramente esses dois processam óleos extremamente pesados nas suas refinarias e esses vão ter que definitivamente buscar mercados para esse óleo combustível que hoje é vendido para o marítimo. Não é muito o caso do Brasil. O Brasil produz um óleo combustível em várias das suas refinarias já a um nível bem baixo de enxofre, não em todas. Existe uma falácia grande do mercado que o óleo combustível já cumpre com brasileiro já cumpre com 0,5 no país todo. Não é assim, seria uma maravilha se fosse, mas já cumpre em grande parte das refinarias. Então a gente vê aí certamente algumas oportunidades interessantes de trading, de quem produz esse óleo cumprindo com os limites de poluente, de enxofre principalmente, colocando esse produto em mercados mais próximos, a um preço mais alto, sem sombra de dúvida. Tem N estudos falando de qual vai ser o gap do preço do diesel com esse IFO, o IFO compliant, que a gente fala, o IFO que vai estar quase chegando no nível, vai estar dentro do 0,5, e realmente devem se aproximar bastante, né? Então, certamente grandes oportunidades de trading para quem tem esse produto, e também oportunidades de quem, primeiro, pode consumir óleo pesado em termoelétrica. Norte e Nordeste do Brasil ainda consome óleo pesado e óleo sem grandes restrições de emissão de enxofre, e plantas que rodam à base de carvão. O Chile, por exemplo, tem 6 térmicas que rodam a carvão. Colômbia ainda tem uma quantidade relevante de térmicas a carvão que, eventualmente, podem migrar para o óleo combustível, dependendo dessa equação de oferta e demanda, principalmente de oferta desse óleo, né, e a que preço que ele vai estar. Como eu falei, o Brasil tem uma disponibilidade bem vasta de produto com nível de enxofre baixo, mas não cumprindo estritamente com a emissão com os níveis de 0,5 em todas as refinarias. A gente fez alguns estudos de compra de bunker na nossa frota, de combustível marítimo na nossa frota recente. Salvador e Santos apresentam os níveis bem baixos de enxofre. Rio de Janeiro, não necessariamente. A gente pegou algumas amostras de compras recentes, com níveis ainda bem altos. Não bem altos, mas 1,5 a 3,5 aí sim um índice alto, então não vai ser uma operação tão natural de colocar o óleo brasileiro exportado para todo lado, porque ele cumpre 100%, não é tão assim. Certamente os desafios de blending e de ajuste nas refinarias vão existir. A gente não é refinaria, não temos nenhum braço de refinaria, então a parte mais de engenharia química aqui eu vou pular o capítulo, mas certamente está sendo analisada de como alcançar esse blending com níveis já próximos do 0,5%. A Petrobras tradicionalmente exporta bastante óleo combustível para Singapura, então esse movimento de exportação de óleo pesado não é novo. Os volumes de exportação têm sido reduzidos ao longo do tempo. Mencionei Singapura porque é o destino principal, mas Caribe e Europa também são destinos. Eles não conseguiam capturar nenhum prêmio nesse mercado nacional, porque, obviamente, você vender hoje um óleo combustível pesado com níveis de 0,4, 0,3, você não consegue capturar nenhum prêmio em relação ao óleo mais poluente. Não vai ser assim daqui a 1 ano e meio. Então, a gente entende que a tendência é que o foco para a exportação volte e provavelmente não para mercados tão distantes. Se o mercado sul-americano do Caribe vai poder absorver esse produto
a um prêmio, não tem por que a necessidade de exportar isso para Singapura em lotes grandes. Os volumes de exportação têm caído de 2012 para frente. 2012 a 2016 ele foi reduzido de forma relevante e certamente ou possivelmente vai ter uma reversão desse movimento de 2020 para frente. E, de novo, exportações para mercados mais próximos. Eu acho e nós entendemos que essa é a tendência. O produto certamente vai estar muito mais competitivo em mercados vizinhos, próximos, e vai ter que ser feita uma análise de prêmio versus custo de transporte e colocação desse produto em cada um dos mercados. Hoje, a produção de óleo pesado no Brasil, o consumo industrial ainda responde por 75% da venda de óleo pesado no Brasil, números da ANP de 2016. Então, ainda existe um mercado grande, e por isso que eu falei que essa apresentação é um pouco contraponto das anteriores, que iam muito mais pela via verde e não poluente, e todo mundo fugindo da poluição, mas quando a gente olha um pouco os números e os fatos, o óleo pesado ainda está presente em grande parte aqui do Brasil, e não só Brasil, outros mercados próximos. De novo, olhando um pouco essa questão de trading, realmente existe um número de incerteza, as incertezas em relação a onde esse produto vai ser colocado são imensas, mas certamente diminui-se um pouco a necessidade de colocação em mercados tão distantes, com custo logístico tão alto. O que não nos interessa, de certa forma, nós como armadores adoramos essas viagens longas, porque isso aí gera uma ocupação no mercado em geral de frota, mas parece que é o caminho que a gente vê, pelo menos para o óleo pesado, sendo um óleo muito mais regional do que a longas distâncias, com grande ocupação de navio. Isso aí é um pouco as flechinhas, resumindo o que eu acabei de falar. Óleo pesado venezuelano entrando nas térmicas brasileiras. Coloquei P100 porque é um grande exemplo de uma grande termoelétrica. Zona central do Chile, possivelmente comprando óleo pesado poluente com índices altos de enxofre do México. Salina Cruz é uma refinaria no Pacífico, então aquela ali pode ser que venha a ser uma rota natural. O Chile ainda continua consumindo bastante carvão, tanto carvão chileno quanto carvão importado. E essa flecha aqui para a Ásia, a gente entende que perde um pouco a importância, sendo substituída por essas flechas mais domésticas aqui de mercado argentino, Rio da Prata e mercado Costa Oeste, Chile, Peru, Equador. Pulando para as nossas conclusões, qual vai ser o preço desse óleo que atenda a um mercado de 0,5%? Grande ponto de interrogação. Acho que isso aí vai em linha com o preço do diesel e com o preço do barril no momento, mas ele vai ser a tendência que caminha muito parelho ao preço do diesel, com um desconto. Li algumas publicações que falam de $10, $5, mas é bastante futurologia. Você tendo um IFO que te atende, sabe qual a sua tomada de decisão para queimar diesel ou não. Realmente o spread tende a ser pequeno e reduzido, então isso aqui a gente vai ter que esperar realmente 2020 para ver como onde a precificação desses produtos vai acabar. Precificação do IFO que não cumpra com 0,5%. Colocar um número nisso é difícil, mas a gente falando um excesso de oferta de 90 milhões de toneladas ano, a gente pode imaginar que o preço vai se reduzir bastante, né? Vai existir uma sobreoferta de óleo combustível pesado poluente, que vai gerar várias possibilidades de tráfego internacional de navios, colocação em outros mercados. Os scrubbers, de novo, tem um payback muito curto, então vão ser a solução para as novas construções. Não acreditamos que funcione para os navios existentes. Muitas publicações vão nessa via de que todos os 90 mil, ou grande parte dos 90 mil navios vão ser convertidos a scrubbers, vão ter scrubbers instalados, não é por aí. A gente não vê isso acontecendo, não é fisicamente possível.
E, basicamente, o último ponto é esse, realmente não deve fazer muito sentido em 2020 para frente exportar para Singapura e Japão, como a Petrobras exporta hoje, exporta há 10 anos o IFO dela 0,5 compliant, podendo explorar mercados domésticos aqui, regionais, que paguem um preço similar, reduzindo o custo logístico nesse sentido. E aí, últimos comentários aqui, falando um pouco quais são as opções a isso. A gente veio muito mais pelos tangíveis, pelos reais, que é ou migrar para diesel ou instalar um equipamento a bordo. Mas existem tecnologias inovadoras que vão no sentido de reduzir realmente emissões e mudar praça de máquinas de navio, reduzir ou alterar completamente o combustível utilizado. Duas vias principais: navios consumindo gás natural na máquina principal. Isso já acontece no norte da Europa, Escandinávia. Alguns navios já estão sendo entregues, já estão operando com gás natural na máquina principal. Tremendo desafio nas Américas. Hoje não existe localização onde você possa banquerar um navio com gás. Existe uma, para não falar que não existe, que é no Rio da Prata. É a única. Então, uma coisa que a gente acha que no nosso mercado, no mercado de Américas, vai demorar ainda um bom tempo a chegar. Em mercados mais desenvolvidos, como Europa, Estados Unidos, é uma alternativa que tem o seu nível de interesse. A gente deu um exemplo de um armador sueco que já recebeu uma série de navios movidos a gás. Outra via, navios que são multi-fuel, eles podem consumir metanol, combustível leve, combustível pesado. Tem alguns sendo construídos, navios de 50 mil deadweight, 50 mil toneladas de capacidade de transporte. Contrato assinado em 2016 para a construção desses navios. Não por coincidência, o proprietário dos navios é um dos maiores produtores mundiais de metanol. Então, eles têm certa facilidade de aquisição e oferta desse combustível. Não sei como isso será encarado para um mercado amplo. Pobres armadores como nosso grupo, como alguns outros, que vão ter que sair para banquerar, procurar fontes de metanol no mercado global. Acho que essa solução, eu acho que vai ficar bem restrita a grandes produtores de metanol que tenham um viés de serem listados em bolsa e, eventualmente, isso aqui pesa bastante nos reportes de emissão de carbono e de autossustentabilidade ali com combustível, consumindo o próprio combustível, né? Essa é uma foto de um desses navios movidos a gás. 2 tanques no convés de LNG. Belo navio. Ocupa um pouco, obviamente, não sei se tem algum engenheiro naval aqui na plateia, mas tira um pouco, tira os seus tanques de bunker de baixo do convés para o convés. Riscos ambientais existem, você recebe esse gás de um outro navio mãe maior, transferência navio para navio. Não vejo isso acontecendo na América do Sul ou no Brasil, principalmente no Brasil, onde a gente tem tantas restrições para transferência de carga navio a navio. Cargas muito menos perigosas ou explosivas que gás, então a gente imaginar um navio hoje sendo abastecido a partir de outro navio grande de gás no nosso mercado é uma coisa bem futurista. Mas em mercados mais desenvolvidos já está acontecendo e já é uma realidade. Aqui só um pouco citando as fontes de informação dessa apresentação. Posso passar os slides depois para vocês, para distribuição, para quem interessar. E perguntas, à vontade. Obrigado. Muito obrigada, Bernardo.